meus irmãos, nós glorificamos a Deus pela vida e por esse dia especial, abençoado, que o Senhor fez e nos colocou nele, não é? Para que possamos estar aqui exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, estudando a sua palavra, aprendendo da sua palavra, enfim, o Senhor tem sido maravilhoso conosco e nós louvamos a Deus. Olha aí, uma média lá do Acre, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, irmão Mamed, olha que benção, não é? Cada um dos nossos irmãos, a Ruth, Lene, Tiago, todos sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor, o Senhor abençoe a vida, eu sempre digo assim, a vida, a família e o ministério, que a bênção seja completa. O Tiago, Paraíba, de que cidade, Tiago? Fala aí para mim, qual a sua cidade? Tiago Teles dos Santos, maravilha. Valdemir Marinheiro, olha aí, Boa Vista, Roraima, que bênção, maravilha. Temos alunos lá em Roraima, temos núcleos também, né? No estado. Teixeira, na Paraíba. Muito bem, Tiago. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. O Juarez Simão, o Juarez é daqui de Apucarana, uma bênção. Piauí, Pio 9. Se eu vi bem, é isso, né? Pio 9. Campina Grande, Valdemir Marinheiro, que maravilha. Olha aí que bênção. O Daniel, a paz do Senhor. Muito bem. O pastor Ciro. Estar juntos, né? Nesta que será a nossa aula de número 206, né? 206, hoje, dia 11 de setembro de 2024. A paz do Senhor, pastor Ciro, tudo em ordem, conta a benção. Pastor Hércules, tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, ouvindo bem. Estou usando aqui um microfone hoje para ver se melhora. Se não sai aí os ruídos. Não sei se hoje tem jogo ou não, mas não, é bom se precaver, né? Eu estou por fora desse negócio de jogo, eu estou por fora, estou sabendo não. O meu time é de segunda, aí não dou muita atenção para esse negócio. A gente só acompanha quando os Santos, né, estão em evidência, né? Com certeza. E aqui na nossa live os Santos estão em evidência. Estou vendo aqui, ó, os nossos irmãos lá do Piauí estão conosco aqui, de Roraima, já se identificaram aqui, o Gianderson de Manaus. Olha aí que benção. Olha a irmã Lisa aí, estão aqui com a gente. Olha a irmã Lisa de Andrade aí, ó. Muito bem, irmã Lisa sempre tem estado com a gente também nas nossas lives aqui. Tem acompanhado também o seu canal. Já dizer para os irmãos que estão aqui, depois nós vamos falar novamente a respeito disso, né? Vocês não percam a oportunidade de... O marido é santista, tinha que ter um defeito, né? Ô, irmã Lisa, os justos florescem como palmeiras, viu? Então, vamos lá. Mas os irmãos não percam a oportunidade de estarem inscritos e participando das aulas que o pastor Ciro tem feito ali no canal dele, Ciro Zibord, no YouTube. Um estudo sobre Apocalipse, perícope por perícope, acaba abrangendo os versículos, cada um deles, do livro de Apocalipse, tem sido uma bênção. E se você não tem acompanhado, está perdendo. Inscreva-se no canal, acompanhe ali as aulas que por esses dias estão sendo as quintas, mas em algum momento também as terças. O fato é que você não perca, porque está ali, é acessar e assistir. Santo Estevão, na Bahia, seja muito bem-vinda, irmã Genilda. Pois bem, pastor Ciro, eu vou deixar aqui... Pode falar. Inclusive, se o irmão me permite, eu estou aí para... Me surgiu, né, essa ideia de fazer um encontro presencial com os membros, né, os apoiadores do meu canal. Né? E aí é uma ideia ainda, né? E aí eu pedi para eles sugerirem qual seria uma cidade ideal e tal. E tem uns que estão dispostos até... Rapaz, o pessoal está querendo viajar e ir para o lugar onde a gente for. Então, depois, talvez, né, me surgiu, eu pensei, quem sabe a gente conseguiria unir o útil ao agradável, talvez um evento aí em que o CETADB estivesse presente, a gente poderia combinar de promover esse encontro, e aí seria o encontro dos membros do canal e que também poderiam conhecer o pastor Hércules, conhecer o stand do CETADB. Quem sabe, né? A gente consiga unir as duas coisas. Realizar algo nesse sentido. Maravilha. É. Olha,
A irmã Lisa perguntou da mudança. Pensa num cansaço. Mesmo. Tinha até esquecido de perguntar. Nós transportamos praticamente 100 mil livros do nosso estoque daqui, do prédio onde nós estamos, para o novo prédio, né? E falar para você, chega a cansar. Quinta e sexta-feira foi o dia inteiro. Já no meio da tarde, na sexta-feira, o sistema estava restabelecido, mas ainda assim retomamos o atendimento a partir de segunda-feira, já no prédio novo. Graças a Deus, tudo em ordem. Hoje ainda finalizaram a pintura, né? Aí ficou um detalhezinho da fachada para ser feito, que também agora no final da tarde o rapaz acabou. E a única coisa que está pendente agora é a instalação das persianas nas janelas. Na hora que tudo estiver pronto, a gente vai colocar alguma foto para os irmãos poderem ver como ficou. Enfim, a gente espera que tenha alcançado aqui os nossos objetivos, né? Nós tínhamos pensamentos e planos que fossem realizados ali, e até aqui tudo tem dado certo na medida daquilo que é possível, porque tudo depende de dinheiro, e dinheiro é um negócio que não é muito fácil, né? Pois é. Dinheiro é um negócio que não é muito fácil. E a gente não tem aquela árvore, né, que a gente planta e vai regando ali e dá dinheiro, produz dinheiro. Mas, muito bem, olha aí, o Franzinho dizendo que lá em Roraima estão estudando o livro de epístolas. Maravilha! O livro de epístolas é o 5º módulo da sequência curricular do curso básico. É uma benção. Mas é isso, pastor. De fato, nós fizemos a mudança, concluímos, não é, o trabalho. Eu ainda acertei com o pintor que finalizou o trabalho do prédio hoje. Ele vai fazer uma pintura na parte externa, na calçada, na rua, e também no pátio, que é o estacionamento de carros dos funcionários. Vai ficar show, cada dia melhor. Essa é a verdade. Pois bem, para nós é uma satisfação, pastor Ciro, nós podemos voltar aqui. Hoje, dia 11 de setembro, uma data memorável, não é? Memorável, o 11 de setembro, porque foi exatamente nesse dia que eu estava sendo crivado para ser consagrado à época a evangelista, não é, que aconteceu aquela desgraceira toda nos Estados Unidos, que envolveu os aviões, enfim, uma coisa fora de série. Mas foi em 2001? 2001, que eu fui consagrado a evangelista, foi em 2001. Já tem uns dias já. Rapaz. O tempo passa, né? Eu ia até perguntar para o irmão, porque é uma pergunta que muitos fazem, né? Se a gente se lembra onde a gente estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu lembro, tá? Eu estava na CPAD, aqui no Rio, era meu primeiro ano trabalhando na CPAD, e eu lembro que chegou a notícia, né? Alguém falou, olha, um avião, olha o pastor Joãozinho aí, ó. Aí, homem de Deus. Maravilha! Então, mas só para concluir, aí começou aquela conversa, olha, um avião pequeno, um avião de pequeno porte se chocou contra uma das torres, tal. Dali a pouco veio a notícia que tinha 2 aviões. E aí, naquela época, não tinha ainda... A internet não era como hoje, né? De fato. Eu lembro que ainda eu usava a internet discada naquela época. Daquele não barulhinho, né? Que você seja antigo, né? Não que eu seja antigo, exatamente. É que essas coisas evoluem rápido, né? Rapidamente. Com certeza. E aí havia um televisor pequeno ali na entrada da CPAD, os seguranças tinham uma TV pequena. Eu sei que muita gente se reuniu ali para ver o que estava acontecendo. E eu me lembro que um pastor, não vou citar o nome, né? Mas ele olhou para mim e falou assim, é a 3ª Guerra Mundial. E realmente eu estou rindo, mas foi terrível. Com certeza. Foi terrível. Com certeza. Não houve a 3ª Guerra Mundial. Naquela oportunidade, eu pude assistir ao vivo, porque eu estava ainda tomando café no hotel, não é? Porque a parte do crivo era feita na parte da tarde. Nós estávamos hospedados no hotel na cidade de Guarapuava, quando começou as transmissões a respeito, né, daquele atentado, enfim. Mais memorável. Para mim, tem 2 aspectos positivos, né? Porque foi ali que eu participei do crivo para ser consagrado evangelista, e também por causa dessa questão lá do atentado nos Estados Unidos. Que benção. Mas, tirando isso, que marca essa data de 11 de setembro, nós estamos aqui, para a glória de Deus, né? E amanhã, no dia 12 de setembro, é aniversário da Tori. Olha aí, ó.
ela nasceu na madrugada, interessante. Eu estava, a Meg, né, que já partiu, ela estava... Cortou o som. O som aí? Cortou, agora voltou. Voltou, porque eu desliguei o Bluetooth aqui porque ele acessa um outro fone meu aleatoriamente. Eu não sei como que isso acontece. Só na live que acontece isso. E aí, na madrugada, ela estava no cantinho dela para dar luz e eu estava assistindo os vídeos. Eu me lembro que eu estava assistindo os vídeos sobre o 11 de setembro, tal, como que foi, tudo. Dali a pouco começou a nascer. Aí vieram 3 uma vez, né? E uma ficou aqui comigo. Que é a Tori, que amanhã, então, vai completar 5 anos. Olha aí. Nessa madrugada, né? Que benção. Joia, joia. Pois bem, então, meu pastor, vamos iniciar nossa pauta de hoje. Os irmãos já estão ali. Novo céu e nova terra é de fato literal? É a primeira pergunta que nós temos na pauta da nossa aula de número 206, neste 11 de setembro. Então, nós temos explicado já em algumas aulas aqui que Apocalipse é um livro que apresenta uma abordagem profética sequencial. Então, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, nós temos a parte profética do livro, que vai até o capítulo 22, versículo 5. Então, do capítulo 4, versículo 1, quando João ouve a voz daquele que falara com ele, que era o Senhor Jesus, que já tinha falado com ele, e o Senhor lhe disse: sobe cá e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Jesus já tinha dito para João: escreve as coisas que viste, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, nós sabemos, com base nisso que Jesus falou, que está registrado em Apocalipse 1 e 19, que o capítulo 1 se refere às coisas que João já tinha visto. Os capítulos 2 e 3 se referem às coisas que são, que eram para João, que, na verdade, era o que estava acontecendo no presente para ele, que eram fatos atrelados às destinatárias originais de Apocalipse, que são as 7 igrejas da província da Ásia, as quais João escreveu o livro de Apocalipse. A partir do capítulo 4, com essa menção que eu citei, de que Jesus disse para ele: sobe cá e te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer, fica claro que a partir dali, capítulo 4, versículo 1, tudo é futuro. Só que dentro dessa abordagem referente ao futuro, nós temos dito também que há alguns interlúdios, parênteses, que se abrem para uma melhor explicação da palavra profética. Então, quando há esses interlúdios, interrompe-se, claro, a ordem sequencial, mas ela é retomada em seguida. Você percebe isso claramente. Quando você lê a partir do capítulo 4, você vai lendo, quando chega ali no capítulo 7, você tem um parêntese. Depois você continua lendo, daqui a pouco no capítulo 11 você vai ter mais um, no capítulo 12, no capítulo 13, no 14. Só que você percebe a sequência de selos, trombetas e taças, elas são retomadas. No caso de Apocalipse, porque eu vou responder a pergunta se novo céu e nova terra é de fato literal. Quando você chega em Apocalipse 19, você tem ali mais um parêntese no começo, mas a partir do versículo 11, você percebe que não tem mais nenhum interlúdio. Você percebe que a partir do capítulo 11, versículo 19, até o fim da parte profética, que é o capítulo 22, versículo 5, você não tem mais interlúdios. Mas como, irmão Ciro, irmão sabe? Porque os interlúdios, eles se impõem. Eles têm, você percebe o conectivo, você percebe a maneira como o texto é narrado, você percebe. Então, olhei e vi o céu aberto e tal. Você percebe que foi interrompida aquela sequência. E quando você olha para Apocalipse 19, 11 até 22, versículo 5,
você percebe uma sequência ininterrupta. Então, tudo que está dentro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, é uma sequência. Tem uma ordem sequencial, tem uma linha do tempo. Ou seja, um evento após o outro. Não tem nenhum parênteses para retomar algo, porque há irmãos que a bel prazer, os amilenistas, né? Eles, a bel prazer, eles transformam o capítulo 20 numa retomada, como se a parte profética quanto à segunda vinda fosse concluída no fim do capítulo 19, aí a partir do capítulo 20 você tem uma retomada, e ali o que é a segunda vinda, eles falam que é a primeira vinda. Então aí diz que o diabo, não é que ele será preso, ele já foi preso, e o milênio não é que ele vem, nós já estamos no milênio, e nesse caso eles alegorizam o milênio, porque eles dizem que o livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico, então eles acham que por conta disso eles podem, a bel prazer, alegorizar o que é literal. Nós não temos permissão para espiritualizar ou alegorizar o que é literal. E junto com essa abordagem que eles fazem, eles também espiritualizam ou alegorizam, nesse caso são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, eles espiritualizam também a primeira ressurreição, que está em Apocalipse 20, versículo 4. E o que é uma anomalia, exegeticamente falando, eles dizem que a segunda vinda a segunda ressurreição é literal, mas a primeira ressurreição é alegórica ou espiritual. Então veja como isso é uma maneira exótica de abordar o tema, né? É algo exótico, assim, é uma anomalia, como eu falei, porque não tem sentido. Se você está vendo ali a ressurreição, não há por que criar duas categorias dentro do mesmo contexto. Uma vai ser de um tipo, outra vai ser de outro tipo. Não. Ou as duas ressurreições são literais, ou as duas são simbólicas, e a gente não tem, ou alegóricas. E a gente não tem permissão para alegorizar ali. São ressurreições, de fato, porque a Bíblia diz que, veja que não tem nada a ver, não tem como você alegorizar até a primeira ressurreição, porque se menciona claramente que será a ressurreição daqueles que terão sido degolados pelo anticristo. Então é morte mesmo, é perseguição. De fato, não é nada alegórico, é literal. E se a primeira é literal, a segunda também tem que ser, e vice-versa. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Se Apocalipse 19, versículo 11, a 22, versículo 5, é uma sequência, ora, não tem porquê eu achar que novo céu e nova terra, que aparecem ali no capítulo 21, todo o capítulo, e o 22 até o versículo 5, não há porquê eu dizer que não é literal. Nós não temos permissão, repito, para alegorizar o que é literal. Então, eu afirmo que novo céu e nova terra é sim literal, porque dentro dessa linha do tempo nós vemos perfeitamente no capítulo 19, Jesus descendo com a igreja, que é o exército do Senhor vestido do linho finíssimo. Jesus desce, Jesus põe fim ao período tribulacional e a batalha do Armagedon, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Em seguida, um anjo desce da parte do Senhor e aprisiona Satanás por 1000 anos, a Bíblia diz, e o Senhor, então, faz com que os mortos do período tribulacional, os mártires, ressuscitem, e junto com a igreja, que estará já glorificada, esses mártires também, claro, eles passam a fazer parte da igreja, porque eles ressuscitam, claro, em corpos gloriosos, e haverá em seguida, não está em Apocalipse, mas está em Mateus 25, a chamada, o julgamento das nações, o chamado julgamento das nações, que é um texto chave, inclusive, não é? Para o pré-tribulacionismo,
porque é curioso alguns irmãos pós-tribulacionistas que defendem que haverá um milênio literal, mas são pós-tribulacionistas, porque veja que no julgamento das nações, você vê ali que ingressarão justos no milênio. Porque se não houver esse julgamento das nações, e o arrebatamento e a descida de Jesus à terra acontecer tudo ao mesmo tempo, então o que acontece? Você não tem a separação que Jesus menciona, inclusive, lá do joio do trigo. Quer dizer, que você só terá os salvos glorificados e os ímpios. Então, isso significaria que Jesus vai reinar sobre os ímpios. Não vai ter dentre os povos naturais, você não teria justos, né? E aí não tem sentido, porque a Bíblia menciona claramente que haverá o remanescente israelita e tal, os povos também poupados do julgamento das nações. E aí, após o milênio, a Bíblia menciona claramente, seguindo a sequência de Apocalipse, após o milênio, que Jesus vai instaurar, após essa ressurreição que eu citei, a ressurreição dos mártires, Jesus instaura o milênio. Após o milênio, 1000 anos literais, Satanás será solto por um pouco de tempo para tentar as pessoas que passaram pelo milênio, porque muitas delas, claro, não vão ter, de fato, se convertido verdadeiramente e muitas vão acabar sendo levadas aí pelo engano. E depois disso, barulho que... Ainda bem que eu estou com o microfone hoje. Não está saindo aí não, né? Não. Maravilha. Não, tem uns vizinhos aí também fazendo mudança e barulho. Hoje em dia essa semana aí, esses dias estão meio barulhentos aqui. Então, só concluindo, aí depois do milênio você tem a última revolta de Satanás, vem então o juízo final, e aí só depois de tudo isso é que Deus faz novos céus, nova terra. E a Bíblia deixa claro que isso tudo é de fato literal. Não há como você alegorizar isso que está tão claro na Bíblia de maneira literal. Maravilha. Olha o pastor João Antônio aí. O Ciro é demais. Chega a me convencer. Muito bem, pastor João. Pastor João. Para os irmãos que estão conosco aí, o João Antônio de Souza Filho, este jovem que está aí. Eu vi porque meu comentário travou aqui, não sei o que aconteceu. O pastor João Antônio é escritor de livros do curso do CETAD, é professor, né, de videoaulas de várias das disciplinas do curso, e nos dá a honra de estar com a gente aqui hoje, participando desta aula de número 206. Eu não sei o que aconteceu. A minha imagem está chegando bem aí? Está chegando bem, normal. As porque mensagens estão atualizando normalmente. Os meus comentários travaram aqui, não sei o que aconteceu. Aí, ó. Não, acho que foi aquela hora que eu fui desligar o Bluetooth. Tá normal. Aqui tá normal. Esse Insta anda meio complicado. Tem hora que ele tira o som da gente. Olha aí. Não, mas tá normal. Pode ficar Maravilha. tranquilo. A segunda questão, pastor, que nós temos na pauta hoje é exatamente essa aqui. É possível afirmar que a partir da dispensação da graça haverá mais de um tipo de salvos? A igreja, a nação de Israel e os salvos do milênio? Veja, essa questão de tipo de salvo, eu não sei porque o pessoal insiste nessa questão de tipos de salvo. Que a rigor, a salvação... Salvo, né? A salvação é uma só. Salvo é salvo. A salvação é pela graça. A salvação é por meio do Senhor Jesus. Isso para todos. O judeu hoje, alguém às vezes confunde essa questão da separação que nós fazemos entre Israel e igreja. Isso é com respeito ao plano que Deus estabeleceu. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua. Então, claro, o plano que Deus tem com Israel vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas o israelita, ou como é chamado hoje, o israelense, o judeu de maneira geral, que hoje se converte, ele faz parte da igreja. E se ele não se converter, ele não faz parte da igreja e, portanto, não está salvo. O fato dele ser judeu não garante a ele a salvação, só porque ele é judeu. Então, individualmente falando, não há privilégio para judeu.
Não há nenhum privilégio, porque Deus já derrubou a parede da separação. Agora, lá no futuro, quando Deus cumprir os propósitos, as promessas que ele fez para Israel, na aliança abraâmica, na subaliança davídica, naquela aliança eterna, naquela nova aliança também que está em Jeremias capítulo 31, todas elas se harmonizam e mencionam, na verdade, os 3 aspectos da aliança que Deus fez com Israel, que abarca a herança, a descendência de Abraão, propriamente dita, não é? Que, claro, espiritualmente falando, nos atinge, mas ali tem o aspecto literal, que é a própria nação de Israel. Deus prometeu que daria para Israel aquelas bênçãos. Então, você tem, na verdade, a promessa com respeito à herança, ou seja, os descendentes, a bênção propriamente dita e a terra. Veja que nós temos dito aqui que Israel nunca ocupou totalmente a terra prometida. A terra prometida vai do Egito até o Iraque. O Egito e o Iraque atuais. Então, esse é o território da terra, é a terra prometida, que Israel nunca ocupou. Os amilenistas, os aliancistas, de maneira geral, eles dizem que já no tempo de Salomão isso se cumpriu, mas não é verdade, porque Salomão ele teve influência sobre aquela região, mas Israel não ocupou de fato aquele território. Isso só vai acontecer no milênio. No milênio. Então, veja, só que aqui a questão, não sei se o irmão trocou aqui alguma palavra, mas a dispensação da graça, nós estamos nela hoje, né? Ele diz, é possível afirmar que a partir da dispensação da graça, como se fosse algo futuro, mas nós já estamos. A questão que foi mandada foi exatamente assim. Nós já estamos na dispensação da graça, né? Então, hoje, só há um tipo de salvo. Seja judeu, seja gentil, não importa, tem que crer em Jesus Cristo, a salvação é pela graça. Aí ele diz aqui, a igreja, a nação de Israel e os salvos do milênio, aqui não são tipos não são tipos diferentes de salvação. São pessoas de nacionalidades, de povos diferentes. Claro, a Bíblia menciona que há 3 tipos de povos, né? 1 Coríntios 10, 32. Judeus, gentios ou gregos, né? E a igreja. A igreja é formada por judeus e gentios, aqueles que creem em Cristo. Então a igreja, ela é formada já por judeus e gentios. Quanto à nação de Israel, isso tem a ver com o futuro. Após o arrebatamento da igreja, o arrebatamento nós temos dito que é um evento desencadeador. Assim que a igreja for arrebatada, desencadeia-se, claro, o plano profético que Deus estabeleceu. Aí tem a profecia de Daniel 9, 24 a 27. Ali se menciona as 70 semanas que estão destinadas a Israel, porque o anjo Gabriel foi claro quando ele disse para Daniel, olha, estas 70 semanas, elas são determinadas sobre o teu povo e a santa cidade. O povo de Daniel, claro, é o povo de Israel. A santa cidade é Jerusalém, isso é óbvio. Então, as 70 semanas é para Israel. 69 semanas já se passaram. Aí alguém diz, não faz sentido, a contagem ela é ininterrupta, são 70 semanas. Só que o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que a semana foi, a 70ª semana ela foi interrompida. Por quê? Porque na profecia de Daniel, menciona-se o abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? O abominável da desolação é quando o anticristo entra dentro do templo e profana o templo. Aí alguns dizem, não, isso já aconteceu no período intertestamentário, porque Antíoco Epifânio, Antíoco IV, ele entrou no templo, no segundo templo, ele profanou o segundo templo, ele sacrificou uma porca, ele introduziu a estátua de Zeus. Só que o que Jesus diz em Mateus 24 e 15? E ali o autor até diz, quem lê, entenda.
Jesus falou assim, olha, quando virdes e tal, e ele cita a profecia de Daniel, só que atrelando-a ao período tribulacional, a grande tribulação que vai ocorrer no futuro, momentos antes ali, Jesus menciona a fase final do período tribulacional, momentos antes da sua descida à terra, que nós entendemos perfeitamente que isso vai acontecer na metade do período de 7 anos. Por quê? Porque a profecia de Daniel diz, a profecia de Daniel divide, inclusive, as 70 semanas em 3 grupos. Primeiro contam-se 7, depois contam-se 62 e, por último, a 70ª. Esse destaque não é por acaso, é porque essa 70ª tem a ver com Israel e vai acontecer só a partir do arrebatamento da igreja, essa contagem volta. Porque nós estamos hoje num parêntese, que é conhecido, claro, o período dos gentios, ele já começa lá no Antigo Testamento, mas a era da igreja começa no dia de Pentecostes. Essa era da igreja que é o parêntese, propriamente dito, que durará até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, veja, a igreja ela é glorificada, ela ingressa no céu. Aí sim, Deus põe em execução o seu plano escatológico com Israel. Por isso que se menciona lá em Apocalipse 12, é interessante, quem lê Apocalipse capítulo 12, vê que a mulher está com ânsias para dar à luz, e o dragão, que é Satanás, quer atacar a mulher, porque ele quer, na verdade, matar o filho da mulher. Só que quando o filho nasce, a Bíblia diz que ele é tomado, ele é arrebatado, ele é levado para o céu. Claro que é uma referência a Jesus, só que Jesus não foi levado para o céu menino. Então ali é uma revelação pictórica. Então é claro que está embutido ali o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a própria ascensão do Senhor Jesus. Só que é interessante ali que há um salto. Quando o menino é levado para o céu, a mulher recebe asas de águia e ela é levada para o deserto, onde será sustentada por 1.260 dias, ou 42 meses, que equivale a 3 anos e meio, porque 42 meses, considerando que na época não havia mês com 28 ou 29 dias, nem mês com 31 dias, todos os meses eram de 30 dias na época. Se você multiplicar 30 por 12, você tem 360. E se você, na verdade, pegar esses 360 e dividir ou multiplicar por 3 anos e meio, claro, você tem 1.260 dias. E se você dividir os 1.260 dias por 360, aí você vem para os 42 meses. E assim por diante. São contas que você faz, você entende que 42 meses equivale a 3 anos e meio, a 1.260 dias. E a mulher ela vai ser justamente protegida por Deus nessa parte do período tribulacional, que é justamente a segunda metade do período. Só que aí você percebe o salto quando Jesus é levado para o céu, porque o menino ali representa Jesus, porque ele vai reger o mundo com vara de ferro. A mulher representa Israel, porque a mulher deu à luz ao menino, não é a igreja, porque não foi Jesus, né? Ou melhor, não foi a igreja que saiu de Jesus, né? Aliás, não foi Jesus que saiu da igreja, foi a igreja que saiu de Jesus. Já estou me confundindo aqui, porque Jesus disse: estabelecerei a minha igreja. Então, Jesus é quem estabeleceu a igreja. Agora, Jesus veio para os judeus, ele nasceu como judeu. Então, e a mulher ali representa Israel, porque ela tem as características, claramente, as 12 estrelas são mencionadas ali na sua coroa, é uma referência às 12 tribos de Israel, uma alusão ao sonho que José teve, quando ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, e ele era também uma das estrelas, perfazendo 12, e o seu pai Jacó entendeu e disse: meu filho, você está querendo dizer que você vai reinar sobre mim, sobre a sua mãe e os seus irmãos? Então Jacó entendeu perfeitamente que ele, ali o sol representava ele, a lua representava a sua esposa e as 12 estrelas representavam os patriarcas, que deram origem
ao povo de Israel. Então, claramente, aquela revelação, que é uma revelação parentética também no livro de Apocalipse, refere-se à mulher, e quando o menino nasce, ele é tomado para o céu, e logo em seguida a mulher já é transportada para o futuro. Porque ali, Jesus, claro, Jesus ele foi assunto aos céus ainda no primeiro século, mas depois a mulher já é vista na segunda metade do período tribulacional. Então, o que significa isso? Claramente, Apocalipse 12 menciona que esse lapso temporal é o parêntese que nós estamos aqui mencionando. Então, existe claramente um parêntese entre a 79ª semana e a 70ª. Isso está claro no texto sagrado. Por mais que muitos acham isso um absurdo, como pode, se fosse um intervalo de 1 ano, 2 anos, mas todo esse tempo, um intervalo de 2000 anos, não faz sentido. Pois é, mas para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, isso aí é com Deus, não é conosco. Mas voltando aqui, então, só para explicar, Israel como nação, Deus vai tratar no futuro. Hoje, na dispensação da graça, não tem diferença. Todos são salvos pela graça. Israel também, não é que o povo de Israel vai ser salvo por atacado, como se diz. Não. É que aquele remanescente israelita, como nação, todos ali vão reconhecer que Jesus é o Messias, a salvação individual. Só que aquele grupo, como um todo, vai reconhecer que Jesus é o Messias. Por isso que Jesus vai descer, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus vai implantar o milênio com aquele remanescente israelita, porque o povo de Israel, do ponto de vista natural, vai ser um povo protagonista no milênio. Então, todo aquele povo que é um remanescente, quando Paulo diz que todo Israel será salvo, ele mesmo explica. Lá em Romanos, capítulos 9 a 11, que Paulo fala sobre Israel, ele deixa claro que todo Israel será salvo, e lá mesmo ele fala que é um remanescente. São os restantes. São aqueles que vão sobreviver ao período tribulacional e vão, coletivamente, crer em Jesus Cristo. Não é uma salvação independentemente de Cristo, porque não há, aliás, salvação fora de Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, aqueles que foram salvos de maneira antecipada, porque Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, significa que todos os cordeiros mortos de maneira sacrificial apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus ainda realizaria. Então, por antecipação, os justos do Antigo Testamento também foram salvos por Jesus Cristo, pela obra que ele ainda realizaria. Então, não é que aqueles animais que eram oferecidos que geravam salvação, não é porque eles eram salvos pelas obras. Não, eles cumpriam a lei, eles seguiam a lei, só que a função da lei é apontar o pecado. Eles tinham que se arrepender e crer na obra que Jesus ainda realizaria, sim, mas aqueles sacrifícios apontavam para ela. Não é por acaso que a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Não é por acaso que a Bíblia diz também que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, porque ele tinha em mente o quê? A Bíblia fala do vitupério de Cristo. Não é por acaso que o autor de Hebreus menciona isso. Porque todos aqueles salvos do passado, eles também olhavam e esperavam o Messias, esperavam o Cristo. E eles foram salvos antecipadamente por Jesus Cristo. Eu creio que deu para lançar luz aqui, mas então, na dispensação da graça, que foi inaugurada por Jesus, Deus não faz exceção de pessoas. Judeus e gentios são salvos pela fé em Cristo. Aliás, como eu falei, em todas as dispensações, a salvação é pela graça. Após o arrebatamento, haverá salvação de judeus e gentios também pela graça. No milênio também haverá 2 grupos de povos, a igreja glorificada e os povos naturais. Embora Israel seja protagonista como povo natural, o critério para a salvação continuará o mesmo, é pela graça. Quem Nunca crê, foi fora da graça, né? não tem. Então, em qualquer dispensação, a salvação é pela graça. Porque aqueles que criticam o dispensacionalismo,
dizem, eu não sei se foi isso aqui que o nosso irmão quis referir, mas muitos dizem que nós defendemos vários tipos de salvação, como se houvesse critérios diferentes para a salvação. No Antigo Testamento, a salvação é pelas obras. E na grande tribulação, a pessoa vai ter que dar a própria vida e tal. Não é isso que o dispensacionalismo ensina. Pelo dispensacionalismo, Deus tem, claro, uma maneira de tratar com a humanidade, com critérios diferentes, mas no que tange a salvação, é pela graça em todas as dispensações, em todas. Também no período tribulacional, a salvação será pela graça. Claro que Maravilha, meu pastor. Eles vão ser perseguidos, mas não é porque eles vão morrer que vão ser salvos pela sua própria vida. Aliás, quem defende isso, saiba que é uma tremenda de uma heresia, porque seria salvação pelas obras. E não existe salvação pelas obras. A salvação sempre é pela graça. Muito bem. O Anderson está pedindo para a gente falar a respeito disso aqui, ó, o livro do curso, né? Curso de perguntas escatológicas. Deixa eu trazer aqui, ó, 101 respostas às principais questões sobre a doutrina das últimas coisas. Este material é material que foi organizado, escrito pelo pastor Ciro Zibordi, e é um curso que pode ser adquirido aqui neste contato. Eu deixei fixado aqui o WhatsApp da secretaria. Normalmente eu coloco o meu pessoal, mas eu coloquei aí o WhatsApp da secretaria da escola para quem quiser adquirir o curso de perguntas escatológicas. Então, no curso, o pastor Ciro trata aqui de, através de perguntas e respostas, explicar o plano escatológico conforme nós cremos, não é? Na Assembleia de Deus. Então, está aí, se você desejar adquirir, o telefone do WhatsApp da secretaria está fixado aqui no comentário para que você possa chamar o Eric, não é, que vai estar explicando você como adquirir. Também tem o nosso site, e-mail, telefone fixo da escola. O telefone fixo da escola é bom que se diga que não está funcionando ainda, porque na mudança de endereço, a Vivo, que é a operadora do nosso telefone fixo aqui, ainda não realizou a mudança de endereço, não é? Não realizou a respeito, não é, da transferência, a mudança de endereço. Por isso o telefone fixo ainda não está funcionando, mas o WhatsApp está na mão. É só chamar que o Eric vai responder. Obviamente vai responder em horário de expediente comercial. Tá joia? Esse é o material do curso, Anderson. Tá aí. É só chamar o Eric que ele vai te dar orientação a respeito de como adquirir. Nós liberamos 50 aulas através do nosso canal no YouTube, não é? Que é acessado por aqueles que adquirem o curso. Então, já tem, não é? O material que você está sugerindo aí já existe. É só chamar a secretaria que vai te dar uma orientação. Vamos aqui então, meu pastor, para a próxima questão que nós temos hoje. A respeito do ensino escatológico, a pergunta é a seguinte: a Bíblia Tim LaHaye é consistente para o ensino escatológico? Então, antes de falar da Bíblia, a Bíblia de estudo profética Tim LaHaye, ou Tim LaHaye, né? Nós falamos Tim LaHaye, mas também o nome seria Tim LaHaye, né? Mas nós somos Tim LaHaye. Veja, antes de falar sobre a Bíblia propriamente dita, é importante dizer que Tim LaHaye ou Tim LaHaye, ele é um teólogo pré-tribulacionista e que, infelizmente, por conta das obras ficcionais ou de ficção que ele escreveu, muita gente acabou achando que ele é um autor de ficção, né? Inclusive, ele escreveu essas obras de ficção, por exemplo, Deixados para Trás, que até se tornou uma série de filmes. Ele escreveu com a ajuda de outro escritor cuja especialidade é escrever sobre ficção. Então, Tim LaHaye, ele entrou mais com a contribuição teológica, e não somente dele, mas de toda a equipe dele, porque Tim LaHaye, ele é também na verdade, ele foi, né, porque ele já partiu, ele foi o presidente de um centro de pesquisas pré-tribulacionista em El Cajon, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, como teólogo, ele tinha uma equipe
equipe também que trabalhava com ele, vários pesquisadores que estavam ligados a ele. Então, é como esse filme, por exemplo, Deus Não Está Morto, que é um filme, mas por trás do filme, no terceiro eles perderam um pouco a mão, mas no primeiro e no segundo, talvez o quarto agora, eles tenham melhorado de novo. Porque no terceiro eu acho que eles quiseram ser um pouquinho politicamente corretos e perderam a mão. Mas o 1 e o 2 têm apologistas por trás, como aquele Rice Broocks, né? Que é o autor daquele livro, Deus Não Está Morto. Depois tem aquele Homem, Mito, Messias, né? Que é sobre o Senhor Jesus também. É um livro que fala sobre Jesus, que está por trás do segundo filme, Deus Não Está Morto. O terceiro já percebi que perderam a mão. Talvez melhore no quarto. O quarto eu não vi ainda. Nem sei se já foi lançado o quarto, estavam para lançar. Não sei se já saiu o quarto filme. Eu indico os 2 primeiros, porque os 2 primeiros são filmes apologéticos e tem a ver com a realidade, realmente, o que está acontecendo no mundo, sobretudo nos Estados Unidos. Mas, fechando esse parêntese, voltando para o Tim LaHaye, então o Tim LaHaye, é bom dizer que ele foi um grande teólogo. Porque eu já vi pessoas criticando o filme Deixados para Trás e dizendo, os pós-tribulacionistas, eles seguem a Bíblia. Os pré-tribulacionistas, eles seguem o filme Deixados para Trás e dão aquela gargalhada. KKK. Como que se o filme Deixados para Trás fosse uma aberração do ponto de vista teológico. Então, alto lá. Primeiro, claro, o filme Deixados para Trás, ou essa série, ele tem alguns exageros, porque é uma obra ficcional, evidentemente. Só que tem muitas verdades naqueles filmes, porque há teólogos pré-tribulacionistas por trás daquele filme. Então, uma das coisas que as pessoas criticam é a questão do arrebatamento, que há desaparecimentos de pessoas diante dos olhos, e muita gente quer criticar isso. Mas como que vai ser o arrebatamento? A Bíblia diz que nós seremos arrebatados. E arrebatamento é um rapto, é algo que vai ser, do verbo harpazo, no grego, é tomar com rapidez, tomar com violência até. É algo rápido. Não tem como ser uma coisa assim, lentamente, as pessoas ficarem olhando. Não, é algo que vai ser realmente... Então, ali é uma ficção, é uma tentativa de representar o que está na Bíblia. Há outros exageros, a gente reconhece, mas não podemos também dizer que o filme é um filme herético, é um filme que não tem nenhuma comprovação na Bíblia. Não é bem assim. Tem muitas coisas boas nessa série Deixados para Trás. Agora, com respeito ao autor, que eu posso dizer o seguinte: Tim LaHaye, como eu falei, ele foi presidente desse centro de pesquisas pré-tribulacionista em El Cajon, na Califórnia. É o autor dessa série Deixados para Trás, mas ele é autor também de dezenas de livros. Ele tem praticamente uns 80 livros, e a maioria deles são livros teológicos, porque Tim LaHaye é um autor que foi um teólogo. A Bíblia de Estudo Profético Tim LaHaye, que é da editora Ragnos, ela, na verdade, é bom que se diga, tem Tim LaHaye apenas como organizador. Embora ele seja teólogo, na verdade tem um time ali, são artigos de 50 peritos em profecia bíblica, como o próprio Ed Hinson, Thomas Ice e Jim Combs e vários outros. Então, essa Bíblia, ela é comparável no seu conteúdo profético àquela obra da CPAD que nós também temos recomendado aqui, que é a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, da CPAD, que é uma obra também magistral, uma das melhores obras do ponto de vista pré-tribulacionista, que é da CPAD. Então, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica é muito boa, e essa Bíblia também não deixa nada a desejar, ela tem artigos semelhantes. É bom que a diferença é que é uma Bíblia de estudo, você já está lendo o texto bíblico, você tem ali os comentários, as notas de rodapé. Então, quem gosta de Bíblia de estudo é muito bom. Então, qualquer obra que você adquirir teológica de Tim LaHaye vai ter uma perspectiva
dispensacionalista, né? A nossa perspectiva dispensacionalista, pré-tribulacionista. Maravilha, meu pastor. A última, para a gente encerrar a aula de hoje, também ligada ao pré-tribulacionismo, é exatamente essa aqui. Pré-tribulacionista é o mesmo que pré-tribulacionismo? É uma coisa pela outra. É, uma coisa pela outra. O que a gente pode dizer aí para explicar o seguinte: o pré-tribulacionista é quem adota o sistema que nós chamamos de pré-milenismo dispensacionalista, né? Que o pré-milenismo dispensacionalista, ele abarca o futurismo e o próprio pré-tribulacionismo. Ou seja, quem é pré-milenista dispensacionalista crê que o milênio ocorre, claro, depois ou melhor, perdão, a vinda de Jesus, né? A descida de Jesus à Terra ocorre antes do milênio. Mas, ao mesmo tempo, por ser dispensacionalista, porque existem também os pré-milenistas chamados históricos, né? Que são pós-tribulacionistas, mas nós, como pré-tribulacionistas dispensacionalistas, aliás, pré-milenistas dispensacionalistas, nós somos também pré-tribulacionistas, ou seja, nós cremos que Jesus vem antes do arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem antes, já estou preocupado aí com o horário, ainda tem uns minutos. Tá? Na verdade, o pré-tribulacionista, ele crê que Jesus vem antes do período tribulacional. Então, veja, pré-tribulacionista é quem é adepto do pré-tribulacionismo. E o pré-tribulacionismo é o sistema, é a escola, né, bíblica de que o Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja antes do período tribulacional. Eu creio que ainda temos uns minutos aí, mas sobre essa questão de pelagianismo e semi-pelagianismo, a gente pode deixar ela para a nossa próxima aula. Né? E ainda ficou, a pergunta é exatamente essa. Qual a diferença entre pelagianismo e semi-pelagianismo para o dispensacionalismo clássico? E a outra questão que fica é pensar que haverá 3 tronos no céu. É heresia? Não seria um triteísmo? Muito bem, essas questões então vão ficar para a nossa próxima aula, que será na semana que vem. E aí a gente vai tratar a respeito dessas questões e de outras, não é, que já temos relacionado. Importante dizer que as perguntas que foram colocadas nos comentários hoje aqui, elas estão registradas, elas vão entrar no nosso temário. Na ordem que elas são feitas aqui, elas entram no temário, então chegará o tempo aqui que elas também serão respondidas, não é? Pastor Ciro, as suas considerações finais aqui. O que o pastor Joãozinho falou aí, que eu não estou conseguindo ler? Ele falou que eu quase convenço ele? Eu pensei que ele ia falar assim: ô Ciro, as muitas letras te fazem delirar, né? Pastor João, uma benção. Brincadeira, pastor João, uma benção mesmo, homem de Deus. Estou com saudade, viu? Tivemos juntos há pouco tempo lá em Porto Alegre, mas depois aconteceu todo aquele problema lá das chuvas, né? Pois é. Mas nós percebemos que, graças a Deus, eles, aos poucos, né? Os nossos irmãos estão se recuperando. Com certeza. Claro que muita coisa que ali vai levar anos, né, para recuperar. É possível que esse ano ainda a gente consiga fazer um ajuntamento dessa turma toda. É possível. Quem sabe, né? O pessoal tem mandado mensagem aqui, o próprio pastor João, que está querendo vir para conhecer a sede e tal. Eu falei, amém, vai dar certo. Deus vai dar certo. Proverá. Com certeza, com certeza. Maravilha. Mas é isso, pastor. Uma satisfação grande. Uma satisfação é nossa, foi um prazer. Nossa aula de número 206, né? Isso aí. Esse dia 11 de setembro, dia que o pastor Hércules foi separado para o santo ministério. Evangelista, olha aí, como evangelista naquele momento. Evangelista. Mas evangelista já é ministro, né? É ministro. Aqui no Paraná, eu fui mais precoce, viu? Porque eu fui em 97. Mas eu também em 92 eu já era presbítero, né?
com 22 anos, né? E aí, em 97, eu fui separado do ministério e recebi o título, né, de evangelista. Porque no Belém tem esse sistema, não sei como que é aí no Paraná, mas no Belém o recém-consagrado ao ministério sempre recebia o título de evangelista. E depois ele era mudava a credencial. Mais para frente ele era reconhecido como pastor, mas aí não era uma nova consagração, era só, como falou, uma troca de credencial, né? É. As convenções passaram a adotar esse sistema, eu penso que de um tempo para cá. Isso não foi sempre assim, né? De um tempo para cá. Até porque hoje, em alguns casos, não se consagra nem o indivíduo para ser evangelista, já direto para a função de pastor. Né? Porque nós temos aqui. Essas questões são meio complexas, né? Porque uma coisa é o título, outra coisa é o dom. Com certeza. Às vezes a pessoa tem um título, mas não corresponde, né, ao dom que Deus às vezes deu. O indivíduo é consagrado ministro na função de evangelista, e evangelista é tudo que ele não é. Exato. Assim como nós temos outros que também são consagrados e recebem o título de pastor, e pastor é exatamente o que eles não são. Mas amém. Não é? Isso é uma questão para uma outra live. Nós vamos fazer isso. É um assunto interessante. O mestre João é especialista nessa área aí também. Aí, ó, maravilha. Nem pastor sei se ele está aí ainda, né? Eu acho que não, porque ele não respondeu. Deve ter saído já. Mas amém. Eu vou dar um toquezinho nele. Mas a gente vai, certamente, deve fazer alguma agenda para poder estar junto aqui em Apucarana, ainda esse ano. Vamos ajeitar isso tudo aí, porque eu tenho que ajeitar também a situação do pastor Márcio Clauber, para ele vir para cá. Até falei com ele recente, nós vamos lançar um outro material, um novo curso, né? Enfim, tem coisa que eu não quero me antecipar aqui, porque é melhor, tem coisa que é melhor não ser dito. Mas vamos lá. O fato é, pastor, que para nós é uma satisfação. Aula 206, a próxima é 207. Vamos servir ao Senhor com alegria, fazendo a obra de Deus, porque tem muito para ser feito. E, amém, segundo Jesus falou, são poucos os ceifeiros. Então, vamos engrossar as fileiras e vamos trabalhar incansavelmente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, e continue abençoando o seu ministério. Os irmãos que estão conosco, se você ainda não está inscrito no canal do Pastor Ciro no YouTube, se inscreva. Ciro Zibord no YouTube, ali tem aulas abençoadoras também sobre o livro do Apocalipse. Amanhã nós vamos falar sobre a segunda besta, a besta que sobe da terra. A marca da besta. De continuar, vamos né? falar a oportunidade de continuar. A marca da besta também, né? Qual será a marca da besta? O número da besta? Tudo isso aí nós pretendemos abordar amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus. Então vai ser uma quinta-feira abençoada de estudo e crescimento. Você não perca a oportunidade. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima aula, quarta-feira. Com certeza estaremos juntos em nome de Jesus. Um abraço, pastor. Amém.